Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos estudar regressão linear aplicada a Machine Learning. A nossa meta não é apenas decorar uma fórmula ou executar um comando pronto. Nós vamos entender como identificar um problema de regressão, como o modelo vai aprender e como avaliar seus erros. Também como interpretar esses coeficientes e verificar se o resultado que ele produziu é confiável. Nosso objetivo é entender o problema, construir um modelo, avaliar seu desempenho, diagnosticar erros e interpretar os resultados. Dessa forma, o Machine Learning não fica só reduzido ao simples comando model.fit. A regressão linear é um dos modelos fundamentais da aprendizagem supervisionada. Apesar de ser um método clássico, ela continua extremamente útil por três motivos: rapidez, interpretabilidade e capacidade de servir como referência para modelos mais complexos. Em muitos projetos reais, antes de treinar árvores, redes neurais ou ensembles, é sensato construir um modelo linear de referência. Bom, prestem atenção aos símbolos X e Y chapéu. X representa uma ou mais informações usadas como entrada, enquanto o Y chapéu ele representa previsão produzida pelo modelo. Já o Y sem chapéu será o valor real observado. Essa distinção vai aparecer durante toda a aula, então já fiquem acostumados, tá? E esse Y com acento é Y chapéu, normal, deixa eu ver também o beta. E ao final da aula, vocês devem ser capazes de responder as seguintes perguntas. O modelo, ele aprendeu uma relação útil? Quanto ele erra? Em quais casos ele erra mais? Coeficientes fazem sentido? E o desempenho é suficientemente bom para o contexto do problema? Bom, agora feita dessa introdução, para vocês, que valores numéricos gostariam de prever em um sistema real? Tenho isso na cabeça. Bom, agora que nós já sabemos onde nós queremos chegar, vamos entender como a aula está organizada para seguirmos essa ordem. Bom, antes de entrarmos na matemática, quero explicar como essa aula foi organizada. Vamos alternar intuição, exemplos, perguntas e práticas em Python. Essa sequência é importante porque executar um código sem entender a lógica produz uma aprendizagem muito superficial. Nossa progressão será esta: primeiro, a intuição, depois a representação matemática, e em seguida, a implementação, e por fim, a avaliação e o diagnóstico. Pular diretamente para o código costuma gerar um aprendizado superficial, que a pessoa consegue executar o modelo, mas não consegue explicar o que ele fez. Cada bloco terá 4 movimentos. Primeiro, uma ideia central. Segundo, um exemplo numérico visual. Terceiro, uma pergunta de interpretação. Quarto, uma aplicação em Python. Essa repetição ajuda a conectar o significado dos conceitos às operações realizadas pela biblioteca. Além disso, o objetivo não é decorar todas as fórmulas. Para responder corretamente, vocês devem compreender o papel de cada elemento, que entra no modelo, e ele aprende, como ele é calculado e como decidir se o resultado é confiável. Fórmulas serão usadas para tornar um raciocínio preciso, não como um fim em si mesmas. Mais adiante, veremos que a parte prática será construída como fluxo completo. Nós veremos carregamento de dados, separação de teste, baseline, pipeline, métricas, comparação entre modelos e análise de resíduos. Assim, o código não ficará fragmentado em exemplos sem conexão. Bom, durante toda a aula, mantenho esta pergunta como guia. Eu conseguiria explicar esse resultado para alguém que não conhece Machine Learning? Bom, agora, no nosso próximo slide, nós vamos apresentar a distribuição, os conteúdos e os resultados esperados de cada bloco. Bom, nosso primeiro bloco de conteúdo vai ser problemas de regressão e Machine Learning supervisionado. E o resultado esperado é que vocês todos consigam entender os momentos certos de usar a regressão linear, né?
Já o nosso segundo bloco vai ser a regressão linear simples e os números quadrados. O resultado esperado é que vocês consigam ter um entendimento para ler a equação e a reta e compreender. Nosso terceiro bloco de conteúdo, espero que seja a regressão múltipla, features e pré-processamento. E o resultado esperado é que vocês consigam já preparar os dados para o modelo. Nosso quarto bloco vai ser treino, validação e métricas. E o resultado esperado é avaliar o modelo sem enganar a si mesmo. Já o quinto bloco de conteúdo vai ser pressupostos, resíduos e diagnósticos. E o resultado esperado para vocês é que vocês consigam identificar os problemas presentes. O sexto bloco de conteúdo vai ser regularização e variantes. O resultado esperado é que vocês consigam controlar o overfit. Já o sétimo e último bloco de conteúdo vai ser a prática completa aplicando tudo que aprendemos. O resultado esperado é treinar, comparar e interpretar os modelos. Esse tempo aqui vai variar bastante quanto a gente consegue render aqui na aula, então não dá para levar muita referência. A gente consegue fazer mais rápido. Bom, então aqui, primeira vista do conteúdo, qual desses blocos parece mais familiar para vocês? Qual parece mais difícil? Bom, agora antes de a gente falar da reta, a gente precisa ter certeza de que estamos diante de um problema de regressão e não de classificação, que a gente vai ver no próximo slide. Regressão versus classificação. Bom, aqui nosso objetivo vai ser diferenciar os dois principais tipos de aprendizagem supervisionada. Vamos começar diferenciando regressão e classificação. Os dois, ambos, são problemas de aprendizagem supervisionada. Eles utilizam exemplos históricos com respostas conhecidas. A diferença principal está no tipo de saída que o modelo precisa produzir. Vamos começar pelo que os dois problemas têm em comum. Ambos usam exemplos históricos contendo entradas e respostas conhecidas. Por isso, são formas de aprendizagem supervisionada. O que muda é o tipo de resposta que o modelo deve produzir. Na regressão, a saída é numérica e representa uma quantidade. Pode ser preço, consumo, temperatura, duração, demanda ou nota. O conjunto possível de valores costuma formar uma escala contínua. Um modelo pode prever 42,3 minutos ou 1985,70. Na classificação, a saída é uma categoria. O modelo decide entre rótulos como, por exemplo, aprovado e reprovado, fraude e não fraude ou espécies diferentes. Mesmo quando a classe é representada internamente por 0 e 1, esses números são códigos de categorias e não quantidades contínuas. Bom, vejam por que essa diferença altera a avaliação. Em regressão, interessa a distância entre o valor previsto e o real. Prever 98 quando o valor real é 100 é melhor do que prever 40. Concorda comigo? Só que em classificação, muitas métricas observam se a classe foi acertada e como os erros se distribuem entre as categorias. Agora, vamos observar casos ambíguos. Prever a nota final de um aluno é regressão. Prever se ele será aprovado é classificação. Prever a probabilidade de aprovação produz um número entre 0 e 1, mas normalmente faz parte de um modelo de classificação. Então, a gente vê que a definição depende do objetivo final do nosso sistema, né, do que a gente está buscando. Bom, vou apresentar 3 problemas. Digam se cada um é regressão ou classificação. Prever o número de clientes amanhã. Prever se choverá. Prever a quantidade de chuva. Bom, então as respostas são regressão, para prever o número de clientes amanhã. Classificação, para prever se vai chover. E regressão, para prever a quantidade exata de chuva. Bom, então definido que a saída é numérica, precisamos entender o que exatamente significa o modelo aprender com os exemplos. Bom, o que é aprender em regressão? Agora precisamos entender o que significa aprender em um problema de regressão. O conjunto de dados contém x e y. X é a matriz de atributos,
onde cada linha representa uma observação e cada coluna representa uma característica. Y é a variável alvo, isto é, o valor que desejamos prever. Em um problema imobiliário, X pode conter área, quartos, bairros e idade. Y pode ser o preço. O algoritmo procura uma função f capaz de transformar x em uma previsão. Podemos ler da seguinte forma: a previsão é igual a uma função das características. Na regressão linear, essa função será uma combinação linear de coeficientes, mas a ideia geral vale para vários modelos. Observe que y chapéu é uma estimativa, não uma certeza. Mesmo que duas casas tenham área e número de quartos iguais, seus preços podem diferir por reforma, vista, negociação ou fatores não registrados. Esta parte é imprevisível e é chamada de ruído ou erro irreduzível. Então, o desempenho depende de 4 elementos: quantidade de dados, escolha e construção das features, quantidade de ruído e adequação do modelo. Um algoritmo sofisticado não corrige automaticamente dados incorretos ou um alvo mal definido. Bom, então vamos pensar no exemplo de tempo de entrega. Quais colunas poderiam formar o nosso X? A resposta é distância, trânsito, horário, clima, de veículo e quantidade de pedidos são algumas das possibilidades. Bom, entre todas as funções possíveis, vou começar justamente por uma reta ou por uma combinação linear. Bom, depois de definir o problema, surge uma pergunta importante: por que começar justamente pela regressão linear? Agora observem a ideia de baseline. Um baseline é uma referência simples, contra a qual modelos mais complexos serão comparados. Se uma rede neural não superar de forma consistente uma regressão linear bem construída, talvez a complexidade adicional não se justifique. Vamos entender a interpretabilidade. Em muitos modelos lineares, cada coeficiente indica a direção e a intensidade da associação entre uma feature e o alvo, considerando as demais variáveis. Isso facilita comunicar resultados e detectar relações incoerentes. Vale ressaltar a eficiência. O treinamento costuma ser rápido e o modelo é leve para realizar previsões. Em bases tabulares de porte moderado, isso permite testar rapidamente hipóteses, features e estratégias de validação. A regressão linear também é uma porta de entrada para conceitos gerais de machine learning: função de perda, otimização, generalização, overfitting, regularização e análise de erro. Esses conceitos reaparecem em vários outros algoritmos. Vamos fazer uma ressalva. Começar pela regressão linear não significa assumir que ele será sempre o melhor modelo. Ela será inadequada quando a relação for fortemente não linear, quando existirem interações complexas ou quando os dados exigirem outra estrutura. Bom, então qual o risco de começar diretamente pelo modelo mais complexo disponível? O risco é que podemos ter dificuldade de interpretação, maior chance de overfitting e ausência de uma referência. Agora vamos abrir a caixa do modelo mais simples possível: uma entrada, uma saída e uma reta. Bom, vamos abrir o modelo de regressão linear simples e entender cada parte da equação. Agora observem a equação y chapéu igual beta 0 mais beta 1x. Vamos ler cada símbolo com calma. Y chapéu é a previsão. X é a característica usada como entrada. Beta 0 é o intercepto e beta 1 é o coeficiente angular, também chamado de inclinação. O treinamento busca os valores de beta 0 e beta 1 que melhor vão se ajustar aos exemplos. Intercepto é o valor previsto quando x é igual a zero. Em um modelo de aluguel baseado apenas na área, o intercepto seria o aluguel previsto para uma área igual a zero. Esse valor pode ser matematicamente necessário.
mas nem sempre possui interpretação prática. Porque uma casa de 0 metros quadrados não existe no domínio observado. Vamos entender a inclinação como a mudança média prevista em y, quando x aumenta 1 unidade. Beta 1 for 28, então cada metro quadrado adicional está associado ao aumento médio de 28 unidades monetárias. Se beta 1 for negativo, então a reta ela desce, porque aumentar o x está associado a reduzir a previsão. Vamos realizar então a previsão manual. Vamos supor que beta 0 igual a 500, beta 1 igual a 28 e x igual a 40. Então a gente vai ter y chapéu igual a 500 mais 28 vezes 40, que é igual a 1620. Então, observem que prever consiste apenas em substituir o valor de entrada na função aprendida. Agora vamos entender o termo linear. Nesse caso, a relação é representada com uma reta no plano. Mais adiante, na regressão múltipla, ela será um plano ou hiperplano. O modelo é linear nos coeficientes. As contribuições são somadas. Vamos fazer uma observação sobre unidades. Se x estiver em metros quadrados e y em reais, P1 terá unidade de reais por metro quadrado. Essa análise dimensional ajuda a interpretar e detectar resultados absurdos. Bom, agora eu quero que vocês calculem a previsão para x igual a 50, usando beta 0 igual a 500 e beta 1 igual a 28. Bom, agora a equação ela define uma reta, mas como essa reta se relaciona com os pontos reais do conjunto de dados? É o que a gente vai ver no próximo slide. Bom, agora vamos observar a regressão linear de forma visual. Cada ponto do gráfico representa uma observação real. A posição horizontal contém x e a posição vertical contém y. Em um exemplo de horas de estudo e nota, cada aluno seria um ponto. A reta representa a tendência média que o modelo conseguiu extrair. Ela não precisa passar por todos os pontos. Na verdade, em dados reais seria improvável. Existem ruídos, variáveis não observadas e diferenças individuais. Observem, para a mesma posição x, a reta fornece um valor previsto y chapéu. A diferença vertical entre o ponto observado e a reta é o erro daquela observação. A distância é vertical porque o modelo recebe x como dado e tenta aproximar y. Vamos usar a expressão passar no meio, apenas como uma intuição inicial. Em seguida, torne-a precisa. A reta é posicionada para minimizar uma função de custo, normalmente a soma ou média dos resíduos ao quadrado. Portanto, meio não significa necessariamente metade geométrica simples. Também é importante observar que pontos muito afastados podem puxar a reta, como os erros serão elevados ao quadrado. Um outlier pode exercer forte influência. Será retomado quando discutirmos métricas e diagnósticos. Bom, para escolher objetivamente a reta, primeiro precisamos dar nome e sinal à distância entre cada observação e sua precisão. Resíduo, erro de uma observação. Para que a gente consiga avaliar a reta, primeiro precisamos entender o resíduo de cada observação. Agora observem, o E inicial igual a um Y inicial menos Y chapéu inicial. O índice I ele indica uma observação específica. O resíduo é o real menos o valor previsto. Ele mede quanto sobrou sem explicação para aquele exemplo. Vamos entender o sinal. Se o resíduo é positivo, o valor real ficou acima da previsão. Portanto, o modelo subestimou. Se o resíduo é negativo, o valor previsto ficou acima do real. Portanto, o modelo superestimou. Por zero, a previsão coincidiu com a observação. Vou fazer um exemplo real. Pegamos o preço real 2.000 e a previsão 1.800, gera um resíduo, mais 200. Já o preço real 2.000 e previsão 2.300, gera um resíduo, menos 300. O valor absoluto indica a magnitude.
e o sinal indica a direção do erro. Precisamos diferenciar resíduo de erro populacional. Em estatística, o termo de erro representa fatores não observados no processo real. O resíduo é a estimativa do erro, depois que ajustamos o modelo aos dados. Em aula introdutória, ambos podem aparecer informalmente como erro, mas é útil conhecer essa distinção. Vamos entender por que analisar apenas uma média de erros é insuficiente. O modelo pode ter bom MAE geral e ainda errar sistematicamente para imóveis caros, para determinada região ou em certo período. Então, gráficos de segmentação de resíduos revelam padrões escondidos. Mais adiante, veremos que resíduos ideais parecem ruído aleatório em torno de zero. Formatos de funil, agrupamento ou sequências temporais sugerem que o modelo não capturou alguma estrutura. Bom, temos um resíduo para cada observação. Agora precisamos reuni-los em um único número que o algoritmo possa minimizar. Função de custo mínimos quadrados. Bom, agora nós analisamos o erro de uma observação por vez. Porém, o algoritmo precisa avaliar a qualidade da reta, considerando todas as observações do conjunto de treino. Para isso, utilizamos uma função de custo. Uma das funções mais utilizadas é o erro quadrático médio, conhecido pela sigla MS. A forma apresentada no slide calcula a média das diferenças entre o valor real e o previsto, elevadas ao quadrado. Bom, decompor a forma. Primeiro, para cada observação, calculamos y real menos y previsto. Esse é o resíduo. Depois, elevamos o resíduo ao quadrado. Em seguida, somamos os quadrados de todas as observações. Por fim, dividimos pelo número de exemplos. Por que elevar ao quadrado? O primeiro motivo é impedir o cancelamento entre erros positivos e negativos. O segundo é penalizar erros grandes de maneira mais intensa. Um erro de 2 gera quadrado 4. Um erro de 10 gera quadrado 100. Portanto, aumentar 5 vezes o erro aumenta 25 vezes sua contribuição quadrática. Essa propriedade ela pode ser vantajosa quando os erros grandes são muito graves. Entretanto, também torna o modelo mais sensível a outliers. O ponto extremo pode contribuir muito para a função de custo e influenciar fortemente os coeficientes. O método dos mínimos quadrados ordinários, conhecidos como OLS, escolhe os valores dos coeficientes que minimizam a soma dos resíduos ao quadrado. Em outras palavras, entre todas as retas possíveis, procuramos aquela que produz o menor custo quadrático no conjunto de treino. Bom, um exercício, imagine duas retas no gráfico. Compare verbalmente as distâncias dos pontos. Na regressão linear simples, existem fórmulas fechadas para calcular a inclinação e o intercepto. Em várias bibliotecas, essa solução pode ser obtida por métodos de álgebra linear. Em outros contextos, também podemos utilizar algoritmos iterativos, como o gradiente descendente. O ponto central aqui não é que decorar o procedimento, mas sim compreender que o treinamento ele é um problema de otimização. Vamos usar um exemplo pequeno. Por 3 valores reais, 10, 12 e 14. Vamos supor como um modelo ele vai prever 9, 13 e 14. Os resíduos são 1, menos 1 e 0. Os quadrados são 1, 1 e 0. A média é 2 dividida por 3, aproximadamente 0,77. Se outro modelo previsse 7, 15 e 14, os resíduos seriam 3, menos 3 e 0. Os quadrados seriam 9, 9 e 0. O MSE seria 6. O primeiro modelo é claramente melhor por critério quadrático, ser menor. Próximo. Bom, então, o que não basta minimizar o erro no treino? O nosso objetivo final é generalizar. Uma solução pode apresentar custo baixo no treino e desempenho ruim em dados novos. Por isso a função de custo e o treinamento.
mas a avaliação final deve ocorrer no conjunto de teste ou por validação cruzada. Também devemos distinguir o MSE da RMSE. O MSE ele fica em unidades ao quadrado, o que dificulta a interpretação direta. A raiz do MSE, chamada RMC, retorna à unidade original do alvo. Veremos essa comparação com mais detalhes no slide de meta. Bom, então, portanto, o OLS formaliza a ideia visual de melhor reta. Ele não vai escolher uma reta por aparência, mas sim critério numérico. Então, depois de a gente entender como que os coeficientes são escolhidos, precisamos aprender a interpretá-los sem fazer afirmações causais indevidas. Interpretar coeficientes sem confundir causalidade. Bom, uma das maiores vantagens da regressão linear é a possibilidade de interpretar os coeficientes. Entretanto, essa interpretação precisa ser feita com precisão. Na regressão simples, o coeficiente β1 representa a mudança média na previsão de y associada ao aumento de uma unidade em x. No exemplo do aluguel, um coeficiente de 28 significa que um metro quadrado adicional está associado a R$ 28 a mais na previsão. A expressão está associado é importante. O modelo identifica uma relação estatística nos dados. Ele não demonstra automaticamente que alterar x causará a mudança observada em y. Vamos imaginar que encontramos uma associação positiva entre o número de bombeiros enviados a um incêndio e o valor do prejuízo. Seria para a gente incorreto concluir que enviar mais bombeiros causa maior prejuízo. Existe uma variável de confundimento. Incêndios maiores exigem mais bombeiros. Também causa mais danos. O tamanho do incêndio influencia ambas as variáveis. Em imóveis, área e preço podem estar associados, mas bairro, qualidade do acabamento, segurança e proximidade de serviços também influenciam o valor. Se as variáveis forem omitidas e estiverem relacionadas à área, o coeficiente da área pode absorver parte de seus efeitos. Isso recebe o nome de viés por variável omitida. O modelo atribui uma variável parte de uma relação que, na realidade, está conectado a fatores não incluídos. O intercepto também exige cuidado. Se β0 representa o preço previsto para uma casa com área zero, esse valor pode não ter significado real. Se uma casa com área zero não existe na população de interesse. Mesmo assim, o intercepto pode ser necessário para posicionar adequadamente a reta dentro da faixa observada. Na regressão múltipla, a interpretação muda ligeiramente. O coeficiente de uma variável representa a mudança prevista associada ao aumento de uma unidade nessa variável, mantendo as demais constantes. Essa frase vai aparecer sempre que interpretamos um coeficiente múltiplo, mantendo as demais variáveis constantes. Por exemplo, se temos área e número de quartos, o coeficiente da área tenta comparar imóveis com o mesmo número de quartos. O coeficiente dos quartos tenta comparar os imóveis com a mesma área. Isso é diferente de uma correlação simples. A codificação também altera a interpretação. Em uma variável categórica de bairro convertida por one-hot encoding, um bairro é escolhido como referência. O coeficiente de outro bairro representa a diferença média prevista em relação ao bairro de referência, mantendo os outros atributos constantes. E para afirmar causalidade, normalmente precisamos de hipóteses e desenhos de estudos mais fortes, como experimentos randomizados, métodos de inferência causal ou conhecimento detalhado do processo gerador. A regressão pode fazer parte desse processo, mas não transforma automaticamente de correlação em causa. Ou então, qual é uma frase segura para apresentar um coeficiente? A formulação segura seria: se nas outras variáveis do modelo constantes, o aumento de uma unidade em x está associado a uma mudança média de determinada magnitude, previsão de y. Portanto, interpretar é mais do que o sinal de coeficiente. Precisamos mencionar idade, referência, variáveis controladas, faixa dos dados e limitações. Com esse cuidado de interpretação, podemos ampliar o modelo de uma única entrada para várias características. Regressão linear múltipla. Bom,
Regressão linear múltipla utiliza mais de uma variável de entrada. A equação geral é y previsto igual a beta 0 mais beta 1 vezes mais beta 2 vezes x2. E assim por diante até a última variável. Cada feature vai receber um coeficiente. O modelo ele combina todas essas contribuições para produzir a previsão final. Se estivermos prevendo o preço de um imóvel, podemos utilizar a área, número de quartos, cidade, distância do centro e variáveis de bairro. Vamos imaginar um modelo simples. Preço previsto igual a 50 mil mais 2.000 vezes a área em dezenas de metros quadrados, 15 mil vezes o número de quartos, menos 1.000 vezes a idade do imóvel. Cada parcela contribui para a previsão. O coeficiente da idade é negativo. Significa que, mantendo a área e o número de quartos constantes, imóveis mais antigos recebem uma redução média prevista. O coeficiente dos quartos é positivo, mas a sua interpretação depende da escala e da correlação com a área. A expressão mantendo as demais variáveis constantes é essencial, porque a regressão múltipla tenta separar parcialmente os efeitos. Porém, essa separação pode ser difícil quando as features são fortemente correlacionadas. A área e o número de quartos, por exemplo, tendem a crescer juntos. Se duas variáveis carregam informações semelhantes, o modelo pode ter dificuldade para decidir quanto atribuir a cada uma. Pode produzir coeficientes instáveis. Pequenas mudanças nos dados geram grandes mudanças nos valores individuais, mesmo que a previsão total permaneça parecida. Ou então, se adicionarmos uma nova variável, o r quadrado do treino pode diminuir? No OLS tradicional, com intercepto, adicionar uma variável não reduz o r quadrático do treino. Ele tende a ficar igual ou até aumentar. Mas isso não vai significar que o modelo melhorou para dados novos. O r quadrado ajustado e a avaliação teste ajudam a considerar o custo da complexidade. Portanto, a regressão múltipla amplia o poder representativo, mas também aumenta a responsabilidade sobre preparação, interpretação e validação. Bom, então agora, como temos várias features, precisamos entender como representar corretamente variáveis numéricas e categóricas. De variáveis e one-hot encoding. Bom, aqui a gente já fez nossa parte de preparação de dados, né? Mas vamos relembrar aqui um pouco que os dados de entrada eles podem ter naturezas diferentes. O primeiro grupo ele é formado por variáveis numéricas. Elas podem ser contínuas, como altura, preço, temperatura, ou discretas, como número de quartos e quantidade de compras. O segundo grupo ele já é formado por variáveis categóricas. Elas representam rótulos ou grupos, como bairro, tipo de imóvel, estado civil ou marca. Algumas categorias possuem ordem, como baixo, médio e alto, e outras são nominais, sem ordem natural. O modelo linear ele trabalha com números, e por isso categorias textuais precisam ser codificadas. A técnica muito utilizada é o one-hot encoding, que você também já viu. Para cada categoria, vamos criar uma coluna indicadora que vai receber 1 quando a observação perto da categoria, 0 caso contrário. Então, vamos supor uma variável tipo imóvel, categorias casa, apartamento e net. Um hot encode pode gerar 3 colunas. Uma casa seria representada por 1, 0, 0, um apartamento 0, 1, 0 e um kitnet por 0, 0, 1, tendo 1 apenas onde tem a presença daquela variável indicada. Entretanto, em regressão linear com intercepto, normalmente nós removemos uma das colunas e utilizamos essa categoria como referência. E se mantivermos todas as categorias junto com o intercepto, surge uma dependência linear perfeita, chamada armadilha das variáveis dummy. Então, se casa for a referência, o coeficiente de apartamento representa a diferença média prevista entre apartamentos e casas, mantendo as demais features constantes. O coeficiente de kitnet ele representa a diferença entre kitnets e casas. Bom, então, depois que a gente representa corretamente os nossos dados, nós podemos criar novas features para capturar relações que uma reta simples não consegue expressar. Feature Engineering, polinômios e interações. Bom,
A engenharia de feature é o processo de a gente criar ou transformar os atributos para representar melhor o problema. Em muitos projetos, melhorar as features produz um ganho maior do que simplesmente trocar o algoritmo. Então vamos começar pelos termos polinomiais. Suponho que a relação entre área e preço não seja uma reta perfeita. Talvez o preço cresça rapidamente em uma faixa e depois apresente outro comportamento. Podemos adicionar uma nova coluna contendo a área ao quadrado. O modelo passa a ter a forma y previsto igual a beta 0 mais beta 1 vezes área, mais beta 2 vezes área ao quadrado. E a curva resultante pode ser parabólica. E apesar disso, o modelo continua sendo linear em relação aos coeficientes beta 0, beta 1 e beta 2. Essa distinção é importante. A regressão linear não significa que todas as features precisam aparecer apenas em primeiro grau. Significa que os parâmetros são combinados linearmente. Outro recurso são as interações. Uma interação representa que o efeito de uma variável depende do valor de outra. Por exemplo, o efeito de adicionar um quarto pode ser diferente em imóveis pequenos e grandes. Podemos criar uma feature área vezes número de quartos. Se o coeficiente da interação for relevante, a contribuição do número de quartos muda conforme a área. Isso permite representar relações mais ricas sem abandonar completamente a estrutura linear. Bom, então uma pergunta para vocês. Adicionar x ao quadrado transforma o modelo em um modelo não linear? A resposta vai defender um pouco do sentido da palavra, porque a relação entre x e y se torna curva, mas o modelo continua linear. Parâmetros. Então, por isso, ainda podemos treiná-lo com ferramentas de regressão linear. Já a engenharia de features ela deve ser guiada por análise exploratória. Se o gráfico de resíduos mostra uma curva, um termo polinomial pode ajudar. Se o efeito de uma variável muda entre grupos, uma interação pode ser apropriada. Ou então, em resumo, o algoritmo ele aprende apenas a partir das representações que nós fornecemos. Criar features é uma forma de incorporar features melhores, então seria como se fosse uma forma de incorporar estrutura e conhecimento ao nosso modelo. Bom, então agora precisamos organizar todo esse pré-processamento em um fluxo correto, evitando que informações do teste contaminem o nosso treinamento. Bom, aqui temos nosso fluxo correto, split, pipeline e vazamento. Bom, aqui neste slide nós apresentamos um dos pontos mais importantes na prática do Machine Learning, que é a ordem do fluxo. O modelo ele pode ter uma equação correta e um código sem erros, mas ainda produzir uma avaliação inválida se o processo dos dados for feito na ordem errada. Então, o fluxo começa pela coleta e compreensão dos dados. Depois, nós vamos realizar uma limpeza inicial que não utilize informação do alvo futuro de maneira indevida. Em seguida, iremos separar em treino e teste, e somente depois ajustamos transformações aprendidas, treinamos o modelo e avaliamos no teste. A palavra ajustar ou fit significa aprender parâmetros a partir dos dados. Um standard scaler aprende média e desvio padrão. O imputador aprende uma mediana ou outra estatística. O codificador aprende categorias. Esses parâmetros devem ser calculados apenas com o conjunto de treino. Se calcularmos a média usando toda a base antes da divisão, o conjunto de teste será influenciado no nosso pré-processamento. Mesmo que essa influência possa até parecer pequena, tecnicamente ocorreu o vazamento de dados. Então a avaliação deixa de representar o caso que seria completamente novo. Bom, então uma pipeline ele deve ajudar a evitar exatamente esse tipo de problema, porque ele agrupa transformações e modelo em uma única etapa sequência. Durante o feed, cada transformação é ajustada no treino e essa saída alimenta a etapa seguinte, e durante o predict, as transformações já aprendidas são aplicadas aos novos dados sem novo ajuste. Bom, aqui pelo nosso diagrama de coleta, limpeza, split, pipeline, treino e teste, existem diferentes tipos de vazamento. O primeiro é o vazamento do conjunto de teste, quando informações de teste influenciam o treino ou o pré-processamento.
O segundo é o Target Leakage. Uma feature contém diretamente ou indiretamente informação que só existe depois que o algo aconteceu. Suponha que queremos prever se um cliente cancelará um serviço. Se incluímos uma coluna motivo de cancelamento, o modelo terá acesso à informação criada depois do evento. O desempenho será artificialmente alto. Outro exemplo ocorre ao selecionar features usando a correlação com o alvo em toda a base antes da divisão. A seleção já utilizou o teste. O correto é colocar a seleção dentro do pipeline ou realizá-la somente no treino. O mesmo vale para balanceamento, redução de dimensionalidade e imputação. Tudo que aprende parâmetros deve ser ajustado dentro do processo de treinamento. Bom, então por que às vezes um resultado muito alto pode ser motivo de desconfiança? Porque um desempenho quase perfeito em um problema complexo pode indicar vazamento, duplicação de registros ou divisão inadequada. Resultados excelentes devem ser investigados, não apenas comemorados. Na produção, o pipeline também garante consistência. O mesmo procedimento usado no treino é aplicado a cada nova observação. Isso reduz divergências entre notebook e sistema real. Portanto, a regra prática é: primeiro separe os dados, depois ajuste transformações apenas no treino, utilize o pipeline sempre que possível e mantenha o teste intocado até o final. Bom, então com fluxo protegido contra vazamento, vamos diferenciar treino, teste e validação. O que nós já comentamos anteriormente, vamos retomar e falar um pouco sobre esse tópico que é sempre muito importante, é o treino, teste e a validação cruzada. O conjunto de treino ele é utilizado para ajustar os coeficientes e os parâmetros do pré-processamento. O conjunto de teste é reservado para estimar como o modelo se comporta em dados novos. Uma divisão comum é 80% para treino e 20% para teste, mas não existe proporção universal. A escolha vai depender do tamanho da sua base. Em conjuntos pequenos, reservar muitos dados para teste reduz a quantidade disponível para aprender. Em conjuntos grandes, podemos separar uma amostra de teste robusta sem comprometer o treino. O teste deve ser usado no final. Se olharmos repetidamente o resultado do teste e ajustarmos o modelo com base nele, o teste passa a influenciar as decisões. Ele deixa de ser uma avaliação realmente independente. Para comparar modelos e escolher hiperparâmetros, precisamos de validação cruzada. Se for de cross-validation, dividimos o conjunto de treino em K partes. Cada rodada, treinamos em K menos 1 partes e validamos na parte restante. Repetimos até que todas as partes tenham sido usadas como validação. Se o K for 5, teremos 5 resultados de desempenho. Podemos calcular a média e desvio padrão. A média indica o desempenho típico. A variação indica estabilidade entre divisões. Bom, pessoal, então aqui, vou fazer uma sugestão, uma prática para vocês, passar um roteirozinho para vocês, onde a gente vai passar as etapas da prática e orientar o que você deve observar durante a execução de toda essa prática. Que vai ser organizado em 6 etapas, né? De dados, split, pipeline, treino, métricas e diagnósticos. E essa ordem ela deve ser memorizada como um fluxo de trabalho e não como uma sequência rígida de comandos. Primeiramente, na etapa de dados, nós vamos identificar o alvo e as features. Vamos verificar os tipos, valores faltantes, unidades e possíveis inconsistências. Então, começamos pelo fit, antes de conhecer a base. Na etapa de split, separamos treino e teste. A partir desse momento, o conjunto de teste deve permanecer reservado. Na etapa de pipeline, organizamos transformação do modelo. Temos variáveis numéricas e categóricas. Podemos usar o Column Transformer para aplicar procedimentos diferentes a cada grupo. Etapa de treino, chamamos o fit, apenas com x de treino e y de treino. E o pipeline aprende as transformações e os coeficientes. Na etapa de métricas, produzimos previsões no teste, calculando o MAE, o RMC e o R quadrado. E também calculando uma referência simples para saber se o modelo realmente acrescenta valor. Na etapa de diagnóstico, observamos resíduos, valores reais versus previstos e possíveis padrões. Em seguida, comparamos regressão linear e laço. Bom, então para concluir a nossa aula, vamos reforçar o fluxo mental e propor uma reflexão final.
A regressão linear ela é simples na forma, mas ensina quase todo o fluxo mental de machine learning supervisionado. Nós começamos formulando um problema e identificando um alvo numérico. Depois, representamos a relação por meio de coeficientes. Definimos resíduos e uma função de custo. Ajustamos o modelo no treino, mantivemos o teste separado, calculamos métricas, investigamos os resíduos, identificamos underfit, overfit, multicollinearidade e, por fim, utilizamos regularização e interpretamos os resultados. Essa sequência é mais importante do que qualquer comando isolado. O projeto de qualidade não é apenas executar moda.fit, é compreender dados, evitar vazamentos, escolher uma métrica coerente, validar e comunicar limitações. A regressão linear também nos ensina uma atitude importante. Começar simples. O baseline interpretável oferece uma referência. A complexidade deve ser adicionada somente quando existe evidência de que ela melhora a solução. Bom, para fechar, eu deixo a pergunta final. Um projeto real, onde vocês acreditam que aconteça mais erros? Na escolha do algoritmo, na preparação dos dados, na avaliação ou na interpretação? Bom, na prática, a maioria dos problemas eles surgem fora do algoritmo. Dados que não representam a realidade, vazamentos, divisão inadequada, métrica desconectada do objetivo e conclusões causais indevidas. Portanto, a competência principal não é apenas conhecer modelos, é saber construir evidências fiáveis sobre o que eles conseguem e o que não conseguem fazer. E é isso, muito obrigado pela atenção de todos.